Terceiro trimestre de 2022. Estamos começando mais um ciclo de aprendizado na Escola Bíblica Dominical e traremos então neste vídeo um comentário um comentário introdutório da nossa lição desse trimestre, das lições bíblicas de adultos e, obviamente, um comentário sobre a lição de número 1. Mais uma maravilhosa lição, abençoadíssima lição da nossa Escola Bíblica Dominical, com o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então nós temos mais uma lição que traz uma temática importantíssima, um assunto que é indispensável estudarmos, porque na verdade é algo que sempre aconteceu, mas que a cada dia se intensifica e que indiscutivelmente faz-se necessário estudarmos, nos preocuparmos, entendermos bem como tem funcionado essa ação do diabo contra a igreja, contra os cristãos, contra os servos do Senhor, e procurarmos buscar à luz da palavra, entendermos como devemos proceder, como devemos agir ante aos ataques, à ação contrária do inimigo das nossas almas. Então, nós temos uma abordagem que, obviamente, é uma tarefa, vamos dizer assim, ou uma das principais tarefas do inimigo, que é combater o povo de Deus. Sempre foi assim, mas cada dia tem sido mais cruel, porém mais sutil, mais sorrateiro, né? Então nós podemos ver já de antemão que a forma com que o diabo atua hoje contra a igreja é diferente de como ele agia nos primórdios contra o povo de Deus, né? É algo que nós vamos abordar e que chama a atenção porque, às vezes, há formas de perseguição, formas de ação contrária para com a igreja que muitas pessoas, muitos cristãos, muitas vezes a própria igreja não está percebendo uma determinada ação do inimigo contra ela mesma, né? Então nós temos como primeira lição as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A primeira abordagem, o primeiro foco aqui, nessa questão dos ataques contra a Igreja de Cristo, é vermos a forma ou formas com que o diabo ele trabalha contra a Igreja, né? As principais, ou a principal característica do agir do inimigo contra a Igreja. Mas nós vamos estudar, a partir da lição 2, outras temáticas, que é a sutileza na banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual, da normatização do divórcio. Então nós temos aqui temas extremamente atuais, extremamente importantes, e que nós podemos ver que, de fato, indiscutivelmente, o diabo tem realmente trabalhado concernente a essas questões, né? Vamos estudar sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo, das ideologias contrárias à família, da relativização da Bíblia, do enfraquecimento da identidade pentecostal, do movimento dos desigrejados, contra a prática da mordomia cristã, das mídias sociais, a sutileza da espiritualidade holística e, para finalizarmos, resistindo às sutilezas de Satanás. São as 13 lições que temos pela frente para estudarmos nesse trimestre, né? Então, é indiscutível que a igreja está sob ataque, sempre esteve e continua. Cada dia o diabo tem trabalhado mais contra a igreja do Senhor. A questão é que hoje, e cada vez mais, o diabo tem trabalhado de forma sutil e perspicaz, como a lição da nossa escola vem nos trazer. Então nós vamos ver exatamente a respeito dessas sutilezas
no decorrer desse trimestre, e principalmente nessa lição de hoje a gente já vai começar a ver a respeito dessa questão da sutileza, da ação, da forma com que o diabo trabalha contra o povo de Deus, né? Então nós temos como comentarista dessa lição do atual trimestre o pastor José Gonçalves, um sábio servo de Deus que já comentou outras lições e tem livros de sua autoria. Então nós vemos que nós iremos ver as diversas formas com que o diabo trabalha para combater a verdadeira igreja do Senhor. Aí eu já abro um parêntese aqui nessa expressão verdadeira igreja. Nós sabemos que para Deus existe o seu povo e os que não são povo dele. Para nós, para o ser humano, existem aqueles que são igreja, mas que não têm compromisso com Deus, que fazem parte ali da igreja, ou que se dizem parte, e aqueles que de fato têm compromisso com Deus. Então, o termo aqui está dizendo que o diabo desfere diversos ataques contra a verdadeira igreja. Há aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas que não se mostram tão preocupados com a forma com que o diabo está agindo. E por quê? Porque muitas vezes essa pessoa está como se fosse igreja, mas não está sendo igreja. Então aí ele não se preocupa tanto, né? Então nós vemos hoje, por exemplo, uma das formas que o diabo tem utilizado muito para combater a igreja, para de alguma forma combater aquilo que a igreja prega, que a igreja ensina, a atuação da igreja, o poder da igreja, o poder de influência da igreja, de tentar podar a ação da igreja, é através da política. E tem gente que se vê tão displicente diante de muitas coisas que estão acontecendo que ele não se preocupa com quem vai lhe representar, com quem ele vai depositar um voto, que muitas vezes é uma pessoa que vai, ou às vezes são pessoas que já atuaram através de leis, de projetos, de alguns meios, de pautas que são contrários àquilo que a Bíblia defende e que vai prejudicar a igreja do Senhor. E tem aqueles que, como o diabo trabalha de forma sutil, existem muitas pessoas que atuam de forma sorrateira. Eles se fazem defensores do povo de Deus e depois prejudicam o povo de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, inclusive nessa esfera política, quanto a essa questão das pessoas que nos representam, das pessoas que a gente vai apoiar, porque nós não podemos dizer que defendemos a Bíblia e apoiar alguém que não defende ela, né? Temos que procurar evitar isso, vigiar. Então nós vemos que o diabo, ele sempre se opôs, ele sempre se levantou contra o povo de Deus. Nós vemos que Israel é o povo de Deus da antiga aliança. E sendo Israel o povo de Deus da antiga aliança, o diabo fez de tudo, perseguindo, agindo contra o povo de Israel. E hoje a igreja, que é o povo de Deus da nova aliança, também é perseguida, porque o diabo sempre se opõe a tudo que é de Deus e que está relacionado a Deus. Nós vemos que nem sempre os ataques acontecem da mesma forma, né? Então, ou seja, o diabo ele pode atuar de uma forma, depois de outra, depois por outro meio, né? Até porque, se o diabo agisse de uma forma única, ficaria mais fácil. E às vezes ele age de formas diferentes, em circunstâncias diferentes, de alguma forma, de um modo diferente de outros. E aí, às vezes, às vezes nós não estamos tão atentos para algumas atitudes que o diabo acaba tomando para atuar contra o povo de Deus, né? E nós vemos que ele não age da mesma forma, nem sempre com a mesma metodologia, e nem sempre com a mesma intensidade, né? Contudo, nós sabemos que o agente da perseguição contra a igreja sempre é o mesmo, Satanás. Então, o diabo ele pode usar alguém no meio político, ele pode usar alguém dentro da própria igreja, ele pode usar alguém de uma determinada empresa, ele pode usar alguém, digamos assim, uma pessoa aleatória, uma pessoa comum, e situações diferentes, circunstâncias diferentes. Ele pode usar um momento entre pessoas da igreja para prejudicar a própria igreja, dentro dessa ação de combate que ele tem constante contra a igreja do Senhor. Primeiro tópico, a igreja sob ataque. Primeiro ponto, a sutileza do ataque. Nós vemos que a nossa lição nos mostra que um fato que a gente percebe facilmente, rapidamente, é que essa oposição do inimigo ela é sistematizada contra as verdades cristãs.
e que essa oposição organizada contra as verdades cristãs, elas vêm crescendo a cada dia. A cada dia que se passa, existe. Inclusive, é por isso que há necessidade de estudarmos temas como a lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Quando nós vamos, por exemplo, às salas de aula hoje, os professores estão sendo doutrinados para combater aquilo que a Bíblia defende. E quando o aluno está muito tempo estudando, ouvindo aquilo, muitos se desviam, muitos já não têm a Bíblia mais como a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível, como estudamos no primeiro trimestre das lições bíblicas de adulto desse ano, né? Então, o mundo, ele vem trabalhando de forma sutil para tornar a palavra de Deus relativa, ou seja, fazer com que as pessoas não tenham mais a palavra de Deus como uma verdade absoluta, né? Então, nós precisamos ter cuidado, porque a ação do diabo contra as verdades cristãs, elas vêm crescendo a cada dia, né? Nós vemos que outrora o diabo agiu muito através de perseguições, de conflitos de guerra, conflitos bélicos, né? Agiu muito tentando matar, tentando destruir, com bombas e etc. O povo de Deus. Ainda acontece em alguns países, mas na maioria na maior parte, a ação do diabo hoje é de forma mais sutil, de forma sorrateira, né? Então, na maioria das vezes, a forma com que o diabo trabalha hoje é de forma muito mais sutil, de forma que muitas das vezes a gente percebe que o diabo, muitas das vezes, ele trabalha na vida de alguém, que essa pessoa não sai literalmente dentro da igreja, mas ele fica dentro da igreja sem ser igreja. Ele fica dentro da igreja como se fosse servo de Deus, aparentemente servindo a Deus, mas que o coração dele está preso às coisas terrenas. É aquela pessoa que só vive, que é o tempo todo fria, é aquela pessoa que não estuda a palavra, que não tem vontade de estudar a palavra de Deus, é aquela pessoa que não se preocupa em aprender, é aquela pessoa que não se preocupa com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida e por aí vai. Então, o diabo tem trabalhado muito dessa forma, né? Fazendo com que a pessoa esfrie, que a pessoa fique aquela pessoa sem comunhão, mas muitas vezes é até cômodo para o diabo aquela pessoa ficar dentro da igreja. Porque aquela pessoa fica ali, ela não cresce espiritualmente, ela não progride espiritualmente e acaba prejudicando ainda muitas outras, ainda tem a possibilidade de prejudicar outras pessoas, né? Então acontece esse tipo de situação dentro da ação do diabo contra a igreja do Senhor nestes últimos dias, né? Então, hoje é de forma muito sutil e ocorre, por exemplo, com a normatização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Isso aqui é algo que o diabo tem trabalhado muito, né? Que a nossa lição cita que uma das formas que o diabo atua hoje, dentro dessa sutileza dele, é procurando normatizar certos comportamentos e determinadas práticas que são contrárias à fé cristã, né? Então nós vemos que cada dia que se passa, nós vamos vendo mais coisas que outrora eram tidas como erradas e que hoje não são mais, né? E aí nós estamos chegando ao cúmulo de algumas coisas que a Bíblia é muito direta, muito taxativa, é direta, quanto ao fato de que diz respeito a algo que não agrada a Deus, e que muitas pessoas estão defendendo dentro das igrejas hoje, né? Então hoje, cada dia que se passa, há menos reverência, há menos respeito, há menos temor por parte de nós que servimos a Deus. E aí nós podemos ver acontecer coisas como, por exemplo, crentes que dizem assim, eu não pratico tal coisa, mas não vejo problema em alguém fazer, em alguém praticar. Eu não participo, mas também não vejo problema de alguém participar. Não existe relativização da palavra e não existe meio certo, meio errado. Não existe algo... para Deus não existe meio termo. Ou é certo ou é errado. E nós temos que ter cuidado com as práticas e comportamentos que são contrários à fé cristã e que está se tornando algo normal dentro das igrejas hoje, né?
Tem pessoas que chegam ao cúmulo, hoje em dia, de defender que mesmo que uma pessoa seja homossexual e tenha práticas parecidas, ela pode servir a Deus normalmente. Então nós temos que ter muito cuidado. Vamos tentar andar para a gente... Segundo ponto, o alerta para o povo de Deus. Nós vemos que Deus, por seu amor e o seu cuidado para conosco, como nós aprendemos no trimestre passado, Ele está sempre fazendo a sua parte para conosco, em nos ajudar, nos cuidar. E uma das coisas que Deus sempre faz para com o seu povo é despertar o povo dele contra os ataques que possam surgir, né? Nós vemos que Deus, no Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que o povo fosse avisado. Aí a nossa lição cita que durante a monarquia, o período dos monarcas ou o período dos reis, né, esses avisos e essas advertências de Deus para com o seu povo vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Então Deus muitas vezes usava os profetas para dizer, para despertar, para alertar o povo quanto aos ataques, aos perigos, às possibilidades de ataque contra o povo de Deus, de levante, né? Um caso clássico nós vemos é em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, né? Quando Deus usa o profeta Eliseu para avisar ao rei de Israel que o rei da Síria, a forma com que o rei da Síria estava vindo contra o povo de Deus, né? Então, nessa história do profeta Eliseu, que estava revelando as atitudes que o rei da Síria estava tomando contra Israel, mostra que Deus procura sempre alertar o seu povo quanto aos perigos de perseguição, de afronta, de ataques do inimigo. E nós vemos que o apóstolo Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja do Senhor, conforme Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que está na leitura bíblica em classe, né? Quando o apóstolo Paulo diz que o Espírito expressamente diz, ou seja, o Espírito Santo está dizendo, o Espírito Santo está alertando, Paulo está mostrando que o Espírito Santo estava ali dando um alerta à igreja do Senhor. Então nós vemos que o Espírito de Deus, ele faz conhecido ao povo do Senhor os perigos que estão à sua volta, né? Então nós vemos que há um agir do Espírito Santo, um trabalhar do Espírito Santo para nos despertar, para nos avisar quanto à ação do maligno contra a igreja. Terceiro, a igreja na reta final. Nós vemos, conforme a nossa lição aqui, que a sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Então está claro quando Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, que Deus, através do seu Santo Espírito, ele está deixando claro a revelação de Deus para o seu povo quanto aos ataques do inimigo nestas últimas horas, nesses últimos tempos, né? Porque o texto do capítulo 4, versículo 1, usa essa expressão últimos tempos, né? Então nós vemos que o Senhor mostra que essa ação de ataques intensos do inimigo contra a igreja aconteceria nos últimos tempos, né? Então nós vemos que cada dia o diabo vem intensificando, quanto mais próximo fica da volta de Jesus. Essa expressão últimos tempos, conforme a nossa lição, que Paulo utiliza em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, ou no versículo 1, diz respeito ao período da era da igreja. O período do tempo da igreja aqui na Terra, que é o período do qual Paulo está falando quando ele fala dos últimos tempos. Então, os últimos tempos, ou esse período de tempo da igreja do Senhor aqui na Terra, é que diz respeito aos últimos tempos, que é esse momento final, a reta final da igreja, dos tempos, e que o diabo iria intensificar essa ação dele para com a igreja do Senhor. Então nós vemos que a profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final, né? Conforme nós vemos em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve tanto a primeira
quanto à segunda carta ao jovem pastor Timóteo, ele fala sobre esses últimos tempos. 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 3. Né? Nós vemos que na primeira carta ele diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. E na segunda carta, no capítulo 3, ele torna a dizer: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Muitos homens irão cometer uma série de pecados, homens amantes de si mesmos, enganadores. E aí Paulo vai tratando ali com o Timóteo, falando das características, dos comportamentos, das atitudes, das práticas de pessoas que iriam agir e que marcariam esse tempo final da igreja do Senhor aqui na terra. E tudo que Paulo descreve ali, nós temos visto muito nestes dias. A Bíblia nos mostrando que estamos na reta final. Portanto, nós como igreja do Senhor, precisamos mais do que nunca estarmos em estado de alerta contra a ação sutil do inimigo contra nós, porque nós estamos na parte final dos últimos tempos. Segundo tópico. Geralmente nós temos 3 tópicos, com cada tópico com 3 subtópicos ou 3 pontos. Nessa lição nós temos o primeiro tópico com 3 pontos e temos mais 3 tópicos, cada um com 2 pontos. Então vamos prosseguir para o nosso vídeo não ficar muito grande. Segundo, a natureza do ataque. Primeiro, o ataque é de natureza espiritual. Segundo, o ataque é de natureza moral. Eu tenho ouvido e já comentei também que hoje um dos grandes desafios de se criar filhos é o fato de que está muito complicado neste período, nessa era que nós estamos vivendo, está muito complicado instruir filhos no que diz respeito a questões espirituais e morais. Inclusive porque são 2 situações que o diabo tem trabalhado demais para perverter o ser humano e que nós vemos nesse ponto, nesse tópico, que o ataque, a natureza do ataque do inimigo contra a igreja diz respeito à área espiritual e moral. Ataque de natureza espiritual e ataque de natureza moral. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele faz referência a esse ataque no sentido espiritual quando ele usa a expressão espíritos enganadores e a expressão demônios, né? Porque Paulo estava exatamente apontando para essa espécie, para esse tipo de ataque, né? De natureza espiritual, que o diabo nos tenta através de espíritos enganadores, através da ação dos demônios. Então não nos resta dúvida de que essa expressão que Paulo cita diz respeito aos espíritos maus. Né? Então, a ação espiritual do maligno contra a igreja do Senhor. Nós vemos, então, que os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Né? Então, nós vemos que a própria palavra de Deus, ela é muito clara quanto a isso. Né? E a natureza do ataque, então, é espiritual, e os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nós vemos, conforme Efésios capítulo 6, versículo 12, que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. E nós podemos aqui abrir um breve parêntese para dizer que, muitas vezes, as igrejas são enfraquecidas porque, às vezes, está tendo embates dentro da própria igreja. E, às vezes, há uma preocupação mais com problemas entre seres humanos do que com a verdadeira guerra que nós estamos travando. Que o nosso maior problema não são os defeitos que nós temos entre os membros da igreja, mas o inimigo das nossas almas. A nossa verdadeira luta é contra o poder da maldade, o poder das hostes espirituais da maldade. Então nós temos que ter essa visão, conforme Paulo ensina ali aos Efésios, no final da sua carta, quanto ao a verdadeira batalha que nós estamos travando, que é espiritual contra o poder do mal. E, além da natureza espiritual desse ataque do inimigo,
tem a questão da natureza moral. E nós vemos que é outra coisa que precisa ser levada em consideração no que diz respeito à natureza do ataque do inimigo contra a igreja, né? que é essa questão do ataque moral. E nós vemos que o apóstolo Paulo ele faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosos. Então o diabo ele tem agido, um dos ataques, uma das formas dele agir contra a igreja é fazer com que as pessoas estejam moralmente pervertidas. O diabo ele tem trabalhado para que haja cada dia mais hipocrisia na vida das pessoas, para que hajam pessoas mentirosas. Inclusive, há muitos que estão dentro das igrejas que estão agindo como hipócritas. Falam algo e vivem outro. Estão agindo como mentirosos. Dizem uma coisa e fazem outra, tendo consciência do que estão dizendo. Não é o caso daquela pessoa que não pode fazer, que não conseguiu fazer aquilo que planejou, mas pessoas dissimuladas, enganadoras, mentirosas, hipócritas. Então o diabo ele tem trabalhado na vida de pessoas, por isso que cada dia que se passa nós vemos mais pessoas que têm a vida toda arruinada moralmente e se dizem servos de Deus. Mas é porque o diabo está agindo na vida daquela pessoa, ela está deixando o diabo trabalhar e ela está com a vida moral toda desregrada e se dizendo servo de Deus. E está sendo arruinado espiritualmente. Então é uma pessoa que se diz igreja e que está sendo atacado pela ação do inimigo e está permitindo que o diabo faça com que ele viva uma vida de qualquer jeito, moralmente e também espiritualmente, e acabe arruinando-se no seu relacionamento com Deus. Terceiro tópico, as esferas do ataque. Nós vemos que as esferas do ataque do inimigo contra a igreja são religiosa e social. Nós vemos que a primeira esfera de ataque do inimigo contra a igreja é a esfera religiosa. E nós vemos que isso fica evidente quando Paulo usa a expressão apostatarão alguns da fé, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Eu achei muito interessante o que diz o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal sobre esse versículo 1 do capítulo 4, dessa primeira carta de Paulo a Timóteo. A nossa lição cita que aparecerão na igreja pastores de grande capacidade e poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus, pregarão a verdade do evangelho de modo eficaz, mas, posteriormente, se afastarão da fé e paulatinamente se voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas, por causa da unção e do zelo por Deus que eles tinham antes, desviarão a muitas pessoas. Então, isso aqui que a nossa lição está tratando é algo muito sério. Quando nós vemos a esfera de ação na questão religiosa que o diabo trabalha para afastar as pessoas de Deus. Pessoas que são usadas por Deus, pessoas que acabam ganhando nome, que se tornam pessoas muito conhecidas como servo de Deus, como pregador, como cantor. Daqui a pouco essa pessoa se arruina. Nós temos aí alguns casos de pessoas que eram cantores, de pessoas que eram pregadores, e daqui a pouco essas pessoas apostatam, se revoltam contra Deus, se viram contra Deus, se desviam da fé. E aí, o que acontece? Estão levando muitos outros para praticar aquilo que eles praticam. Infelizmente, como o caso do cantor J.A., que está totalmente desviado da presença de Deus, daquela pregadora Lana Holder, que está cooperando para que pessoas façam as práticas nojentas que ela faz e agir como se tivesse tudo de acordo à vontade de Deus, como o próprio J.A. diz que continua servindo a Deus. E por aí. Então nós temos que ter muito cuidado. Essas pessoas estão se arrebentando e conduzindo outras pessoas para a perdição. Né? Então nós vemos que o diabo, a primeira esfera de ataque do diabo é a esfera religiosa. E nós vemos aqui na nossa lição que não há dúvidas de que o apóstolo Paulo estava se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo, que é o que nós acabamos de citar. E o que é pior, agora estão a serviço dele. É exatamente isso que passa a acontecer. Pessoas que estavam a serviço de Deus
elas sofrem o ataque do inimigo, se deixam levar, perdem a sua fé e agora começam a trabalhar para o inimigo. E a maioria trabalham para o diabo, dizendo-se servo de Deus, dizendo que estão trabalhando para Deus. Então a lição cita que não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Então hoje nós vemos que existem muitas pessoas que as que mais estão causando impacto, prejuízo ao evangelho são pessoas que outrora faziam parte da luta do evangelho, agora estão indo contra. Além da esfera religiosa, a esfera social, né? Nós podemos ver isso na expressão de Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 3, que ele fala sobre muitos que vão agir, por exemplo, proibindo o casamento. O casamento é possivelmente a maior instituição de Deus, instituição social de Deus. E o diabo, ele tem trabalhado para... Ele sempre quis ir contra tudo que é de Deus. E se tem uma coisa que o diabo quer acabar é com o casamento, porque acabar com o casamento é acabar com famílias. Então nós vemos que quando alguém trabalha para de alguma forma proibir o casamento, dissolver os casamentos, relativizar o compromisso do matrimônio, do casamento, é uma forma de ele ser, pode ser uma forma, ou seja, é uma forma que o diabo utiliza para usar pessoas para prejudicar essa instituição divina. Porque prejudicando o casamento, ele prejudica famílias. E a igreja, ela depende de famílias. Se as famílias estão bem, a igreja está bem. Se as famílias estão mal, a igreja sofre. Porque a igreja é constituída de famílias. E a família, e quando se dissolve um casamento, prejudica-se famílias. Né? Então nós vemos que o diabo ele tem atacado de forma terrível a família brasileira, né? Especialmente a família cristã. E nós vemos que existem várias leis e decretos que são criados com o intuito de desconstruir a família, conforme a nossa lição cita, que é o que eu acabei de citar, que há muitas pessoas que estão no meio político hoje, criando leis, criando decretos, criando situações para prejudicar a família. Aquilo que está na palavra de Deus quanto ao que é uma verdadeira família. É a questão da ideologia de gênero. É uma série de coisas, a gente não vai entrar em detalhes, mas nós temos visto isso de forma terrível a cada dia. Então o diabo atacando a família, ele atinge a igreja, porque as famílias fracas acabam fazendo igrejas, tornando igrejas fracas. Mas que nós possamos estar atentos e vigilantes para que nós possamos cooperar para que isso, para que a nossa igreja, para que as nossas famílias, a igreja do Senhor, não seja atingida por esses terríveis ataques do inimigo. Para nós finalizarmos, quarto tópico, a igreja protegida. Primeiro, a exposição da palavra de Deus. Nós vemos que o apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas que são capazes de neutralizar os ataques do diabo. Então nós temos que conhecer quais são essas armas e procurarmos usá-las bem. Primeira arma, a palavra de Deus. Segunda arma, a oração. Primeira arma, que é a palavra de Deus, ela possui poder de santificar e é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Nós vemos que cada dia o diabo ele quer fazer confusão na mente das pessoas quanto a o que é servir a Deus, a verdadeira forma de culto a Deus, a verdadeira forma de servir ao Senhor, né? Então, ele tem procurado agir para tornar na mente das pessoas tudo relativo, nada absoluto. Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus, porque ela é a arma que nós temos de ataque e arma de defesa. A arma que o cristão, que o servo de Deus tem, de ataque e de defesa, para que nós possamos nos estar preparados, para que nós possamos nos proteger espiritualmente contra os ataques do diabo, ou seja, através da palavra de Deus. Aí a nossa lição cita que não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos
porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. Ou seja, pessoas que não têm habilidade, pessoas que não conhecem, pessoas que coisas simples o abalam espiritualmente, pessoas que por pouca coisa desistem da sua jornada de fé. Por quê? Falta de conhecimento, falta de conhecer a arma que ele tem, mas que não está utilizando bem, que é a palavra de Deus. Então a primeira arma, que é o nosso antídoto contra o diabo, contra a ação do diabo, é a palavra de Deus. Segundo, a prática da oração. Palavra e oração. Bíblia e oração. Então, essa é a outra ferramenta que nós temos. Por quê? Porque a palavra é onde nós recebemos algo de Deus. A oração é o meio de nós nos comunicarmos com Deus, nós buscarmos ao Senhor. Então, a oração é a segunda arma que a igreja pode e precisa utilizar para estar protegida contra os ataques do inimigo. Então, a nossa lição, ela nos incentiva a perseverarmos na oração, que é uma arma espiritual importantíssima contra as sutilezas de Satanás, né? Porque se o profeta Eliseu, por exemplo, não orasse, ou seja, não buscasse a Deus, ele não iria receber a revelação do Senhor dos ataques contra o povo de Deus. Se nós orarmos, nós vamos ter comunhão com o Espírito Santo, que é alguém que pode nos mostrar a ação do inimigo contra nós, contra a igreja do Senhor. Então, para nós finalizarmos, nós vemos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis e que é indispensável que nós, igreja do Senhor, conheçamos a natureza do ataque do inimigo, a esfera na qual esse ataque ocorre. E o mais importante, é indispensável que nós estejamos municiados, preparados, bem armados espiritualmente, para que possamos vencer esta guerra, ganharmos esta batalha. Que Deus continue abençoando a todos. Próximo vídeo sobre as lições bíblicas. Lição de número 2, a sutileza da banalização da graça. Que Deus continue abençoando a todos. Que vocês possam continuar apoiando esse projeto, orando por nós. Que Deus continue abençoando a cada um. Fiquem na paz do Senhor Jesus.